Boa noite, a paz do Senhor. Quem está feliz que o verão chegou? Gente, eu estou muito. Meu humor muda no verão, amém? Glória a Deus. Hoje nós começamos o livro de Lucas. Muito bem, gente, é participativa, é verão, então estou mais animada. Conto aí com a participação de vocês e compreensão pelo meu bom ânimo. Hoje a gente começa o livro de Lucas. Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia. O primeiro é Mateus, o segundo é e o terceiro é Lucas. A gente já viu sobre o livro de Mateus, já preenchemos toda a tabela, a gente já viu sobre o livro de Marcos e agora Lucas, né, Léo? Ele escuta a minha voz, ele. Gente, Lucas foi escrito, para quem gosta de anotar, para quem gosta de aprender, foi escrito mais ou menos em 60 anos depois de Cristo. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos 60 anos depois de Cristo. E ele é o evangelho mais histórico, ou seja, o que tem mais dados históricos e é o que mais se assemelha a um livro de história. É o livro com mais detalhes do nascimento de Jesus até a morte de Jesus. Ele tem todos os fatos principais da história. Lucas. Ele tem uma doutrina perfeitamente desdobrada, que apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado. A doutrina de Lucas é impecável. E é tão interessante que nesse livro, Gi, coloca para mim, Lucas 1,35, a gente vai ver que os anjos reconhecem isso. Em Lucas 1,35, a gente vê os anjos reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Olha lá, o Filho de Deus, os anjos responderam. Depois, em 4,41, a gente vê os demônios. Lucas 4,41, reconhecendo que Jesus, que estava homem nessa terra, era o Filho de Deus. 4,41. Eles sabiam que ele era o Messias. Você é o Filho de Deus. Quem falou isso? Os demônios. Então a gente já viu que os anjos sabiam quem ele era. Os demônios sabiam quem ele era. E 9,35. O próprio Deus afirma que Jesus era o Filho dele. A voz que veio da nuvem quando eles estavam lá no Monte da Transfiguração. Esse é o meu filho. Gente, os anjos sabem, os demônios sabem, Deus afirma e tem gente ainda que duvida. Não dá para entender. E eu sempre falo isso, acreditar que Jesus existiu, gente, isso é uma coisa. Mas acreditar que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador e Senhor, é isso que faz a diferença, amém? Então, Lucas foi escrito para quem esse evangelho? O que é o evangelho de Lucas? O evangelho de Lucas é uma carta que ele escreveu para o amigo dele, Teófilo. Põe lá no 1,3. Olha lá. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, decidi escrever um relato ordenado. Ó excelentíssimo Teófilo. Então, aqui bem no comecinho da carta, a gente já vê para quem que o Lucas está escrevendo. Para o amigo dele, Teófilo. E por que ele está escrevendo essa carta? Acabei de ler. Eu mesmo investiguei, desde o contexto, 4. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Gente, isso não é lindo? Isso não é lindo? Isso fala muito sobre o autor. Olha o zelo de Lucas. Olha o que ele fala. Eu estou te escrevendo isso, meu amigo, para que você saiba da verdade. E eu pesquisei, eu estudei, eu verifiquei isso. Gente, quem tem um amigo assim, que te aproxima de Jesus? Era para todo mundo estar de mão levantada. Ninguém tem um amigo assim? Pelo amor de Deus, só o Eric e a Nicole. Obrigada, isso, obrigada. Thank you, thank you. Uhul!
Se você não tem um amigo assim, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor te apresente ainda essa semana amigos dele na terra, porque ele tem muitos amigos dele na terra. Todos nós precisamos de um amigo igual o Lucas, que se preocupa em falar a verdade para a gente, que se preocupa em conversar com a gente sobre as coisas do alto. Além de ter um amigo que nos apresenta para Jesus mais e mais, é importante que todos nós, que a gente tenha alguém que a gente possa ir para tirar nossas dúvidas. Alguém de confiança, que você pode chegar e falar assim, eu vi uma pregação, o que você acha disso? Eu estava lendo a Bíblia e não entendi. Todo mundo tem alguém assim, quem confiar? Amém? Todo mundo tem? Gente, e lembra, influentes são diferentes, é diferente de quem sabe, de autoridade. A pessoa ser influente na internet, a pessoa ser famosa na internet, não significa que ela sabe. Gente, na internet todo mundo é corajoso. Quem aqui abre... Eu sou assim, tem hora que eu faço até uma pipoquinha só para ver os comentários no Instagram. Quem já viu os comentários do Instagram? É muito corajoso. Escreve cada coisa, sem vergonha. Mas que na cara não teria coragem nunca de falar. É cheio de gente no Instagram que na igreja local não faz nada. 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 Mas no Instagram é o maior crente do mundo. Cuidado. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Abre para mim Gálatas 2:6. Influentes é diferente de autoridade no assunto. Gálatas, olha o que Gálatas fala. Paulo que escreveu Gálatas 2:6. Poxa, vou ter que abrir em português, né? É muito grande. Ai, obrigada. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Presta atenção nisso. Tem muita gente, infelizmente, que não está nas redes sociais para divulgar o evangelho, mas para ter seguidor para eles mesmos. Isso é muito sério. Porque isso é o homem no centro, não é Jesus. Está tudo bem você ter Instagram, está tudo bem você ter rede social, está tudo bem você postar lá. Mas sempre consulte o seu coração. Para quem que eu estou postando isso? Qual que é o intuito disso? Eu estou querendo ser um bom exemplo? Eu estou querendo mostrar para as pessoas que Jesus existe? Ou eu estou querendo simplesmente ficar famoso e ser um influente que não acrescenta em nada? Espiritualmente. Tenha amigos como Lucas, que falam de Jesus para você, que falam de coisas da Bíblia para vocês. Saudade de vocês. Tenham amigos como Lucas. Conheçam, andem com pessoas. Tenha pelo menos uma pessoa que você pode confiar e falar, olha, eu estou com essa dúvida, me ajuda. Amém? E quem que escreveu essa carta? Estava deixando para o final da introdução. É óbvio, Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Ele escreveu para o amigo dele, Teófilo. E ele era um homem de caráter. Lucas era médico. Ele era estudioso, ele era pesquisador. Olha, vamos ver Lucas 1:1. Eu acho lindo como ele começa a carta dele. Eu já falei isso aqui em outra pregação. Lucas 1:1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Olha o que Lucas está fazendo aqui, Gabriel. Ele não está desfazendo do trabalho que já foi feito. Pessoas adultas, pessoas maduras não precisam descredenciar outras pessoas para o que ela faz tenha relevância.
Ele não fica falando assim, ó, outras pessoas já escreveram, mas foi péssimo o trabalho deles. Então, olha aqui o que eu fiz. Gente, para com isso é imaturidade. Lucas aqui, ele começa falando assim, outros já fizeram, e foi bacana, eles pesquisaram, eles ouviram de testemunhas oculares, e eu também resolvi pesquisar, eu também resolvi te escrever. Isso é maturidade. A gente não precisa diminuir o outro, para que o que a gente faça se torne mais importante, ok? Ele era médico. Colossenses 4,14. O apóstolo Paulo fala, o amado médico. Em outra versão tem, querido médico. Lucas, o médico amado. Lucas, o médico querido. Ele era médico. Pessoas que fazem medicina são pessoas inteligentes, com capacidade intelectual. São pessoas que gostam de ler, que gostam de estudar, que gostam de pesquisar. Se você não gosta de academia, está tudo bem. Se você não gosta de dedicar horas estudando, igual eu e a Lisier, 2 CDF, está tudo bem. Mas é uma característica do médico. Ele gosta de estudar, ele gosta de pesquisar. Ele gosta de fazer essas coisas e ele tem organização nas palavras, nos textos. Agora, uma lição que eu queria que a Rebeca tivesse aqui. Olha como que Paulo trata o amigo dele. Médico amado. Gente, a gente tem que tratar as pessoas que a gente gosta com gentileza. Às vezes eu vejo os jovens tratando os amigos de forma tão ruim. Até as meninas, às vezes. Sim, inclusive. Não pode. Sabe por quê? Tem dia que a gente está mais sensível. E às vezes outra pessoa não sabe. Amado médico, não é, Lisier? A gente já viu cada coisa, né, Lisier? Que a gente só faz cara de paisagem. Trata as pessoas com gentileza. Põe Lucas 4,38, por favor. Trate as pessoas bem. Ah, lembrei o que era. Muito bom. Gente, ele era médico, né? Eu já falei isso. Eu estou falando isso tudo para vocês aqui, porque agora vocês vão ler o livro de Lucas com outras lentes. Quando vocês forem ler Lucas agora, vocês têm que lembrar disso que eu estou falando, que aí você fala, olha, não é isso? Olha, então é isso aqui. Porque a gente aprende hoje e o Espírito Santo depois vai evoluindo esse aprendizado, sabia? Olha lá o que ele fala. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. E é tão interessante que ele era médico. Então ele sabe a diferença de febre e febre alta. Os outros evangelhos não falam febre alta, falam febre. E depois tem uma outra passagem, que é Lucas 5,12, que tinha um cara com lepra. E ele fala assim, ele estava com muita lepra. Porque ele era médico. Médico sabe a diferença dessas coisas. E tem esses detalhes na Bíblia que eu fico fascinada. Olha que legal, porque ele era médico. Quando se tratava de um milagre de doença, ele sabia de forma mais precisa o que estava acontecendo e o que era. E ele era pesquisador. No 1:3-4 fala, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Desde o começo. Gente, a gente tem que saber o que a gente escuta. A gente tem que saber o que a gente dá valor, o que a gente valoriza. Você acha que é porque está na internet que está certo? Não, mas está na internet. Mas eu vi na internet. Pelo amor de Deus. Na internet todo mundo sabe de tudo. Eu sempre falo para vocês. Segundo pesquisas, eu postei esses dias. Eu não sei se quem me segue no Instagram, mas eu postei uma coisa que eu achei muito interessante. Sabia que tem pesquisa que prova que é impossível a abelha voar? Tá, e daí? Ela voa. Deus mandou, ela voa. Mas as pesquisas falam, mas os cientistas falam que é impossível ressuscitar depois de 3 dias. Jesus mandou, Lázaro ressuscitou. Gente, é impossível a abelha voar. Quem já viu a abelha voando? Mas você tem noção disso? É muito interessante essas coisas. Olha o que está falando.
Quem que está falando? Por que está falando isso? Quem está pagando a pesquisa? Qual é o interesse dessa pessoa, dessa empresa, dessa indústria? Eu já falei para você sobre o vinho. Quase todas as séries da Netflix hoje, a mulher que é bonita ou o homem que é bonito toma vinho. Chega em casa depois de um dia estressante, pega uma taça de vinho. Porque a indústria de vinho é a maior patrocinadora hoje da Netflix. Não é uma marca, é os produtores de vinho. Larga de ser bobo. Tudo é marketing, tudo é dinheiro. Olha as informações, olha o que está acontecendo, qual que é a intenção daquilo. Aqui a gente sabe por que Lucas escreveu essa carta. Porque ele queria que o amigo soubesse a verdade. Aqui está falando assim, eu escrevi isso porque a Vogue me encomendou e eu fechei um contrato de 1 milhão. Está escrito isso? Gente, essas blogueiras hoje, né? Esses dias a Tássia Naves postou uma foto lá, a Lizia deve ter visto, com uma Coca-Cola e uma batata frita. Duvido que ela tomou, que ela comeu aquilo. Propaganda, gente, é pago. A mulher é isso aqui, ó. Vocês acreditam mesmo que ela comeu um saco de batata frita? Jamais. Aprendam a ver por detrás do que está sendo falado. Qual é a intenção? Por quê? Quem está pagando? Qual é a intenção? Não acredite em tudo. Lucas escreveu essa carta para que o amigo dele soubesse toda a verdade. E é claro, nós, também. Outra coisa que eu acho interessante aqui. Lucas fala que muitos outros já tinham escrito. Que muita gente já tinha falado disso, muita gente já sabia, mas mesmo assim ele escreve. Se Jesus está mandando você fazer alguma coisa, faça. Não acha, eu não vou escrever esse livro. Já tem tanto livro escrito sobre isso. Se Jesus mandou você escrever, escreva. Eu não vou fazer música. Já tem tanta gente compondo música. Você não é todo mundo. Se Jesus mandou você compor, componha. Eu não vou para a África. Já tem muita gente indo. Se Jesus mandou você ir, vá. Olha o que Lucas está falando. Muitos já se dedicaram. Faça tudo por obediência ao Senhor. Mas não faça nada porque todo mundo está fazendo. Entende a diferença? Ainda que todo mundo esteja fazendo, se Jesus mandar, faça. Agora, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Vocês entendem a diferença? Quantos evangelhos a gente tem? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Quantos discípulos o Jesus tinha? Discípulos mais perto? 12. Já pensou, e 2 não eram discípulos, Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus. Mas eles eram amigos dos discípulos. Eles eram próximos de Jesus, mas eles não eram discípulos. Já pensou se só porque Mateus e João escreveram, todos os oraram, então também quero escrever, Jesus? Não. O que Jesus mandar você fazer, faça. O que Ele não mandar, não faça. Amém? E se Ele mandar você fazer, não tenha medo. Ele vai te dar as palavras, Ele vai te dar tudo. Dá o primeiro passo. Depois Ele abre o caminho. Não, mas eu não tenho dinheiro. Se Ele mandou, vai. Vai. Mas é impossível. Nada é impossível para Deus. Amém? Ele é o mesmo autor de Atos. Põe Atos 1 para mim. 1, 2. Atos 1, 2. Nossa, estava com muita sede. Atos 1, 1, 2. 1, 1, 2. Atos. It's ok. 1, 1, 2. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Em meu livro anterior, Lucas. Ok? Então, ele é o mesmo que escreveu Atos. Quem que escreveu Atos? Perfeito. Ele era gentio, ele não era judeu. Ele converteu adulto e ele conheceu o apóstolo Paulo mais ou menos, segundo os teólogos,
Segundo a tradição, por volta de 50 depois de Cristo. Ele era pastor de Filipos. Sabe a carta a Filipenses? Filipenses. Todo mundo conhece Filipenses? Ele era o pastor de Filipos. Lucas. Ele não era só observador. Ele era igual todos nós aqui, ó, envolvidos na obra. Pregador, evangelista, igual a gente. Amém? Amém. E ele se tornou um grande amigo e companheiro de Paulo. Tanto que ele escreveu Atos, e Atos fala das viagens de Paulo. Filemão 23, Filemão só tem um capítulo, então, versículo 23 e 24, a gente vê isso, que ele era companheiro de Paulo, amigo de Paulo. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, 24. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. 2 Timóteo 4:11. Gente, 2 Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu na prisão, logo antes de morrer. Em 2 Timóteo ele fala, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Só Lucas está comigo. Gente, olha o homem que Lucas era. Um amigo leal. Precisamos ter amigos espirituais. Amigos espirituais são aquelas pessoas que te aproximam de Jesus. Amigos espirituais são aquelas pessoas que você pode confiar para fazer pergunta. Amigos espirituais, como eu gosto de falar, é aquelas pessoas que conhecem o seu pior lado e mesmo assim te amam, te respeitam e gostam de você. Tenha amigos que te aproximam de Cristo. Tenha amigos que ficam até o final. Porque na hora do churrasco, vai todo mundo. Mas na hora da dor, na hora da prova, só Lucas está comigo. Gente, vocês imaginam quem era o apóstolo Paulo? Vocês já viram aqueles memes que falam assim, com quem que você quer falar primeiro no céu depois de Jesus? Aí sempre tem a fila do apóstolo Paulo assim, dando volta no quarteirão. Apóstolo Paulo, gente, ele foi o maior escritor do Novo Testamento, ele era o cara. A maioria de nós que gosta de ler Bíblia e estudar a Bíblia, fala, meu Deus, o apóstolo Paulo era o cara. Só Lucas está comigo. Eu acho bom quando o povo fala assim, todo mundo fala dos milagres de Jesus, mas ninguém fala do milagre de ter 12 amigos. Adulto. Que é isso? Esse foi o maior milagre de Jesus, ter 12 amigos. Nem eram, né? Tinham 3 mais próximos. Mas é isso, gente. Amigo de verdade é 1, 2, 3. Só Lucas está comigo. Se você tem um amigo, está tudo bem. É só o que você precisa. Tenha um amigo que te aproxima de Jesus, que te aproxima de Deus, que vai estar com você até o final. Amém? Sobre o livro de Lucas. Gente, o vocabulário de Lucas é fantástico. Ele frequentemente usa palavras como propósito. Propósito. Porque ele quer mostrar como que Deus trabalha toda a história, como que Deus tem a nossa história nas mãos, a história da humanidade nas mãos. Lucas quer mostrar como Deus, criador do universo, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, ele é Deus onipotente, onisciente e onipresente. Lucas quer mostrar como, inclusive a cruz, está absolutamente no controle de Deus. A nossa vida está no controle de Deus. Essa semana eu estava orando por uma pessoa, ela vai saber quem ela é. E foi tão bonito que o Espírito Santo falou assim, fala para ela que sou eu que pavimento o caminho. E eu achei aquilo tão... Você sabe o que é pavimentar? Pave the way. P-A-V-E.
é colocar cimento, né? É fazer, colocar o asfalto, é preparar o caminho. E quando o Espírito Santo me falou, fala para ela que eu pavimento o caminho. Quer dizer, não se preocupa. Ele que faz o caminho. Ele que prepara o caminho. Gente, o caminho para o céu é Jesus Cristo. Não estou falando disso. Eu estou falando o caminho na terra, por onde a gente vai. Os lugares por onde a gente vai passar. Existe só um caminho para o céu, Jesus Cristo. Eu quero deixar isso claro. Para o céu existe um caminho singular. Mas eu estou falando dos caminhos que a gente anda na terra. E ele falou, fala para ela que eu pavimento o caminho. E o mesmo é verdade para mim e para você. Não é como se a gente tivesse que preocupar. Ele vai cuidar de tudo. E Lucas tem essa preocupação em mostrar o propósito de Deus. Porque nós estamos constantemente sendo formados pelo sistema e moldados pelo mundo. Mas a nossa vida, de quem crê em Jesus, está nas mãos dele. E às vezes, se você está aqui e você não é crente ainda, você vai falar assim, ai, que exagero. Não é exagero. Eu falo sempre, a maior artimanha de Satanás foi convencer o mundo de que ele não existe. Agora, se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4:4, você vai ver que o príncipe desse mundo é Satanás. 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 João 5:19 fala, o mundo jaz no maligno. Se você não está com Jesus, você está sendo guiado, empurrado pelo inimigo. E se você está em cima do muro, guess what? De quem que é o muro? Do diabo. Obrigada. É do diabo. Quem está em cima do muro? É isso. Ah, mas eu não acredito. Quando você chegar no inferno, você fala, eu não acreditava. Too late. Mas e aí, como que a gente faz? Romanos 12, 1, 3. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renovai a tua mente. Põe o 2. Deve ser o 2. Põe em inglês aí para a galera. Vocês lembram que eu adoro aquela explicação, eu acho ela muito prática. Se você já sabe, me perdoa, mas tem gente que ainda não sabe. Existe Deus, que é o soberano, o Criador, o todo-poderoso Deus. Existem os espíritos, os demônios e os anjos, os seres humanos, os animais, os vegetais e os minerais. Deus é o mais poderoso de todos. Jesus é o mais poderoso de todos. Mais poderoso que o Thanos, lá em casa a gente fala. Mais poderoso que aquele outro lá que tem a careca. Esqueci, cadê o Thiago? Como é que ele chama o Thiago? Eu sou lá, como é que ele chama do Avengers? O que namora a loirinha, a ruiva? Nossa, gente. Do Avengers. O que tem todo o poder, ele é muito poderoso. Thanos é do mal. Visão, Vision. Deus é mais poderoso que esse aí também. Lá em casa, os meninos sabem o nome de todos. Eu nem escuto ele fazer, mas é mais poderoso que fulano. Mas e que o Homem-Aranha misturado com o Hulk? Eles misturam todos lá e ainda Jesus é o mais poderoso. Deus é o mais poderoso. E depois tem os espíritos. Demônio, anjo. E depois os seres humanos. Quem é mais poderoso, o ser humano ou o anjo? O anjo. Quem é mais poderoso, Satanás ou o ser humano? Satanás. É igual a gente com o animal. A gente não domina os animais, a gente não domina os vegetais e as pedras, os minerais. Agora, com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, em mim, em você, a gente vence os demônios. A única forma de vencer
os espíritos malignos é com o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Por que que às vezes você vê gente que vem na igreja, vai na igreja, lê a Bíblia, mas não consegue ficar livre do pecado? Ainda não recebeu o Espírito Santo, ainda não converteu de verdade. É só com o Espírito de Deus que eu e você, a gente vence o sistema, a gente vence o mundo, a gente vence a nossa carne, a gente vence os demônios. Com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então não se engane. Se você não tem Jesus, você não consegue vencer o seu próprio eu, nem as tentações do mundo. Não tem jeito. Como que eu recebo o Espírito Santo? No momento em que eu falo, Senhor, eu creio no meu coração, eu confesso com a minha boca que o Senhor Jesus é Filho de Deus e que Ele é o meu Salvador e o meu Senhor, eu recebo o Espírito Santo. É imediato. O Espírito Santo que somos selados para o dia da salvação. Depois, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Mas receber o Espírito Santo é no momento que a gente verdadeiramente crê e fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu entendi, eu preciso, Pai, eu quero, eu não dou conta mais. Porque a vida sem Ele é uma vida de depressão, de tristeza, de ansiedade, de dor. Não vale a pena. Não vale a pena. E Lucas faz questão de destacar como que o nosso Deus, Ele é um Deus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, mas que ainda assim é um Deus que vê pessoas. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E no Evangelho de Lucas vocês vão perceber, se vocês ainda não perceberam, que ele é o que mais dá ênfase a pessoas. No Evangelho de Lucas a gente vê Isabel, a gente vê a profetisa Ana no templo, a gente vê o foco dele, como é que é aquele que subiu na árvore? Zaqueu. O foco nas pessoas. Lucas quer mostrar que Deus é um Deus que me vê. Ele é um Deus que, apesar de controlar todo o plano geral, Ele vê eu e você de forma individual. Deus é Deus de relacionamento. Lucas 19:10. Quem vai no discipulado semana que vem, esse é o verso-chave desse livro. Porque o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Esse é o verso-chave do livro de Lucas. O Filho do Homem veio para salvar os perdidos. E no livro de Lucas a gente vê a ênfase do pobre, da mulher, da viúva. Como que Jesus dava atenção para aquelas pessoas que na época ninguém ligava, ninguém se importava. Ele dá atenção para aquelas pessoas que não tinham status na política e nem na religião dos judeus. E eu acho linda a genealogia de Lucas. Lucas 3:23. Às vezes a gente fica assim, Marcela, quando começa esses nomes eu pulo. Eu sei que é verdade. Como é que é, Silvia? Eu não falei, você não falou, ninguém falou, mas todo mundo sabe, né, Silvia? Os nomes, era sobre outro assunto, mas é isso. Os nomes são assim, ninguém fala, mas quase todo mundo pula. Mas sabe por que os nomes têm que estar ali? Porque você já percebeu que a história é baseada nas pessoas? Não existe história de Deus sem pessoas. Então, quando a gente vê a genealogia de Jesus, no 3:23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, e por aí vai. Agora, olha que lindo isso. Deus escreve a história dele
através da vida dos crentes. Eu e você fazemos parte da história que Deus está escrevendo na terra neste momento. Neste momento o céu está falando de mim, de você. Você tem noção que neste momento Jesus Cristo, Deus, o Pai, o nosso Senhor está falando, o Nicolas, ele vai para esse lugar, ele vai fazer isso, ele vai conhecer aquela pessoa, ele vai pregar o Evangelho. Vocês têm noção que eu e você, a gente está fazendo parte do plano de Deus agora? Quando a gente vê a genealogia, a gente vê Davi, a gente lembra da história. Gente, tudo o que aconteceu com Davi. Davi matou um gigante, lembra? Golias. Ele venceu o gigante no campo de batalha. Os filisteus cercavam os judeus, mas ele perdeu para uma mulher nua no telhado. Ele vence o gigante no campo de batalha, mas para a mulher nua ele perde. Betseba. O tanto que é sério pornografia. O mesmo homem que venceu um gigante, um filisteu, que o exército inteiro fugia dele, perdeu para uma mulher nua no telhado. Davi, o rei Davi. Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Está aqui Abraão. Está aqui. Lá no 34. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Os nossos nomes estão nessa lista hoje. Agora olha o que é mais lindo. Nessa genealogia, Lucas, vai no 37. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Sabe o que significa isso? Que o Deus criador dos céus e da terra, Ele enviou Jesus Cristo para todos até Adão, não é só para Abraão, não é só para os judeus. Gente, tudo na Bíblia fala alguma coisa. Tudo na Bíblia explica alguma coisa. Nada está na Bíblia por acaso. Nessa genealogia, o autor está dizendo, ei, é para todos. Porque Deus criou Adão, Adão foi o primeiro homem. Mas o povo de Deus, os judeus, começaram depois. Em Gênesis, a gente tem a criação dos seres humanos em Adão e Eva. E a gente tem a criação do povo judeu. Quando ele faz a aliança com o povo, quando ele escolhe um povo, os judeus. Mas aqui ele está falando, Jesus Cristo, o meu filho, ele pode ser encontrado por todos que creem nele. Até Adão. Não é só para os judeus, é para mim e para você também. Isso é lindo. Lucas, o Evangelho de Lucas, mostra um Deus de propósito. Um Deus que controla tudo, que tem o mundo em suas mãos. Mas um Deus que vê cada um de nós de forma única. Eu gosto de Noé, eu esqueci de falar de Noé, eu escrevi aqui Noé. Quem que não sabia? Só quem não sabia. Você sabia que na época de Noé nunca tinha chovido? Todo mundo aqui sabia disso? Todo mundo sabia? Você sabia também? Você sabia? Porque um dia eu não sabia, você sabia já? Te contei agora. Aprendeu uma coisa nova hoje, hein? Massa isso, né? Noé construiu a arca. Deus chegou para ele e falou assim, vai cair um, você já sabia também? Sabia? Não, nem ele. Sabia? Faz assim com o olho. Ninguém vai te saber. Sabia? Entendi. Ele sabia. Noé. Deus chega para ele e fala assim, construa uma arca, porque vai cair o temporal, um toró em Minas Gerais. Cai um toró. Fala isso no sul, Silvio, toró? Ah, achei que era só em Minas. Toró. Gente, nunca tinha chovido. Quem aqui ia obedecer? Construir uma arca. Anos.
sendo que nunca tinha chovido na terra. Era um vapor que saía assim e molhavam as plantas. Aí ele teve que fazer, ele fez, ele obedeceu. Todo mundo zoando ele. Todo mundo em volta zoando ele. Quem aqui já viu o povo te zoando porque você é crente? Porque você está fazendo o que Deus manda e não o que todo mundo está fazendo. Deixa te zoar. Deixa te zoar. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor de mim. Nunca tinha chovido na época de Noé. A maioria já sabia. Amém. Isso aí. Deus, gente, Ele nunca se resumiu a grandes eventos. Eu estava conversando com o Mateus uma vez, que o Mateus ia pregar aqui. Lembra, Mateus, que a gente falou que só teve 2 mega eventos no Novo Testamento. Nossa, eu estou com muita sede. 2 mega eventos. Quais foram os mega eventos com muitas mil pessoas? Multiplicação. Porque Pentecostes foi em Atos, né? Vocês já sabem, não foi nos evangelhos. Você tem noção que em 3 anos, 2 mega eventos, Jesus estava focado em pessoas. Por isso o discipulado é tão importante. O discipulado nada mais é do que ensinar a ser como Jesus. O discipulado serve para a gente sentar junto e falar assim, olha, você viu o que a Marcela pregou sexta-feira? Sobre a gente não ligar para o que as pessoas falam, para a gente fazer igual Noé. Alguma vez na sua vida você já passou por isso e você cedeu? Sim. Uma vez eu estava lá e todo mundo estava fumando e me falaram que eu era muito paia se eu não fumasse. E aí eu fumei. Pois é, mas você entende que isso é errado? Sim, não, hoje eu entendo que isso é errado. Pronto, agora você vai fazer mais igual a Jesus. Lembra quando a Marcela falou da gente ter amigos iguais a Lucas? Quando ela falou isso, quem que você pensou na hora? Riscar da minha lista de amizade, bloquear no WhatsApp, parar de seguir no Instagram. Se você não pensou isso, você está viajando aí. Porque todo mundo aqui tem alguém que na hora que a gente pensa isso, fala, ih, lascou pro fulano. Esse aqui não dá. Essa aqui não dá. Jesus estava mais interessado em pessoas. Jesus tinha época que ele fugia da multidão. A gente acha até isso engraçado. Quando fala assim, e chegando à multidão, Jesus fugia. O negócio dele era 1 a 1. João 3,16, a mini Bíblia. O que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quem que Jesus falou isso? Para 3.000, 5.000 pessoas? 100 pessoas? Quantas? Para quem? Nicodemos, o mestre da lei. Gente, a mini Bíblia foi para uma pessoa. Então para de preocupar. Quantas pessoas estão curtindo, quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas vão, quantas pessoas... Foque em pessoas. Se tem uma pessoa no seu high school, que você está caminhando com ela, e que ela está vendo Jesus em você, gente, já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Deus é um Deus de relacionamento. E salvação é individual. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Não é porque a sua mãe é crente, seu pai é crente, que você é crente. Não é aquele filho de peixe, peixinho é, não. Seu pai e sua mãe podem ir para o céu e eu sei ir para o inferno. Não vai acontecer isso, em nome de Jesus. Salvação é individual. E agora, para a gente finalizar, a história de Zacarias e Isabel. Primeiro capítulo de Lucas, verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, eu vou ser muito breve, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão.
Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Gente, eles eram marido e mulher, eles serviam a Deus, ele era sacerdote, quer dizer, ele era um homem importante entre os judeus, mas eles não tinham filhos. Gente, filho é bênção. Vocês, jovens, tenham filhos, muitos filhos. Filhos é bênção, filho é herança do Senhor. Tá bom, ri à vontade. Eu estou quase grávida de novo. Em nome de Jesus. Filho é bênção. E eles não tinham filhos. E naquela época, não ter filho era uma vergonha. Não ter filho significava maldição. Olha o tanto que isso é sério. E eles já eram velhos. 8. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Gente, eram 18.000 sacerdotes. Ele foi sorteado para estar lá. Isso só acontecia uma vez na vida. Olha isso. Gente, a Bíblia é muito bom. É muito bom isso aqui. Olha isso. 18.000. Como é que você chama mesmo? Nunca mais ele senta na frente. Qual que é o seu nome? Mateus. Mateus? Mateus, pode continuar sentando aí, tá? Não vou te chamar mais. Agora eu já sei seu nome. 18.000 sacerdotes. 18.000 ele foi sorteado para estar lá. É muita sorte, não é? Então escuta. 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado de medo. Eu também ficaria com medo. Mas o anjo disse: não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome João. Oh, glória! Gente, 18.000 sacerdotes. E ele foi sorteado para estar lá, e o anjo falou com ele lá: gente, Deus te vê. Deus te acha. Aonde você estiver, Ele te acha. Ele vê você. Entre 18.000, Ele vê você. Isabel e Zacarias não tinham filhos. Eles eram avançados em idade. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida tem um propósito. Sabe quem foi o filho de Isabel e Zacarias? João Batista. A voz que clamava no deserto. Demorou anos, mas era João Batista. Primeira lição dessa história. Tudo na minha vida e na sua vida tem um propósito. E tudo é para a glória de Deus. Eles não tinham filho, mas quando tiveram, era João Batista, o profeta. Segunda coisa que eu aprendo nessa história: Deus sempre nos vê. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. Quando tem algum pastor aqui na frente que profetiza, você não precisa ficar aqui na frente pulando: me vê, me vê, me vê. Se Deus tiver que falar com você lá no fundo, Ele vai te achar. Ninguém esconde de Deus. Se eu for no mais alto céu, no mais fundo mar, lá o Senhor me vê. Não tem como esconder de Jesus. Não tem. Primeira lição de Zacarias e Isabel: tudo na nossa vida tem um propósito. Segunda lição: nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa, quando a gente está debaixo da direção de Deus. Aqui fala que eles serviam a Deus. Se você serve a Jesus, não fique achando: meu Deus, estou desesperada, será que eu estou no lugar certo? Sim, você está. Você está. E por último, presta atenção nisso: o relacionamento com Jesus é pessoal. Aqui diz no verso 39,
Lucas 1:39. Gente, olha isso. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, que era João Batista, que estava dentro de Isabel, pulou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o teu filho que você dará à luz. Gente, presta atenção, Isabel estava grávida de João Batista. Quando ela encontrou com Maria, grávida de Jesus, João Batista pulou no ventre. Ele é a única pessoa da Bíblia que é cheia do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E aqui eu acabei de ler que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Presta atenção, Isabel era prima de Maria. Quando ela estava grávida, ela sabia ou não sabia que Maria estava grávida de Jesus? Acabei de ler. Isabel, mãe de João Batista, sabia ou não sabia que Jesus na barriga de Maria era o Salvador, Filho de Deus? Sabia, eu acabei de ler. Agora vai lá para João 1:32. João 1:32. João 1:32. Então João deu o seguinte testemunho, João Batista: eu vi o Espírito descer dos céus como pombo e permanecer sobre ele. 33. Olha o que João Batista está falando, quando ele já batizava as pessoas. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista precisava ele mesmo encontrar com Jesus. Uau, vocês estão entendendo isso? Gente, a mãe dele, Isabel, era prima de Maria. João Batista, quando estava na barriga dela, ela falou: eu sei que você está grávida do Senhor, mas só adulto. Ele precisava, fica de pé, encontrar Jesus. Gente, nós escolhemos Jesus. Não é porque Isabel conhecia Jesus que João Batista ia conhecer. O terceiro ponto: o relacionamento com Jesus é pessoal. Hoje vocês aprenderam tanto, eu aprendi tanto sobre o livro de Lucas. Como que ele era um amigo que aproximava as pessoas de Jesus, como ele era leal, como ele era estudioso, como que Lucas era obediente. Nós aprendemos aqui hoje como que Lucas mostra Deus como um Deus que cuida de todas as coisas e tem o mundo em suas mãos, mas que ele veio para todos os perdidos. Lucas 19:30. E ele é um Deus de relacionamento pessoal. Nós vimos como na genealogia ele puxa até Adão, falando não é só para os judeus, é para todo homem e mulher. E com essa passagem de Zacarias e Isabel, a gente viu que tudo na nossa vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos vê mesmo no meio da multidão. Ele põe a gente aonde Ele quer, na hora que Ele quer, se preciso for. Se preciso for, presta atenção. Ele te tira do meio e te leva para um lugar. Ele te tira do Brasil, do meio da sua família, e te traz aqui para falar: meu filho, eu te amo, eu vejo você. E por último, Jesus é um Deus de relacionamento pessoal. Não importa se seu pai é pastor, se sua mãe é pastora, se é sacerdote, se é o papa. Não importa se a sua mãe é obreira, sapatinho de fogo, irmã do coque. Não importa se o seu pai toca no louvor, sua mãe canta no louvor. Eu e você
temos que ter um encontro pessoal com Jesus. É Ele que nos tira da angústia, da ansiedade, da depressão. É Ele que nos dá alegria, esperança e paz. Se você hoje quer entregar sua vida para Jesus, levante as suas mãos, nós vamos orar com você. Se você hoje quer falar, I'm done, eu quero Jesus, Senhor. Eu hoje conheci o Senhor de um jeito que eu não conhecia. Eu estou impressionado, que a sua palavra é muito massa. Uau! Foi muito legal, a Bíblia é ótima. É muito interessante. É a verdade de Deus, é a palavra de Deus. É o pão da vida, é a palavra. É a revelação do Espírito Santo. Se você hoje quer entregar a sua vida para esse Deus que te vê, que sabe quantos fios de cabelo você tem, levanta a sua mão, alguém vai do seu lado orar com você. Não deixe de fazer hoje esse ato de fé. Fala, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu vou experimentar Jesus. Hoje eu quero, eu vou. Levante as suas mãos. E se você quer hoje ter mais entendimento da palavra, e você hoje entendeu que você precisa de amigos que amam Jesus, eu vou orar por você. Vem aqui na frente. As pessoas que querem amigos, Senhor, eu quero que o Senhor me apresente os seus amigos, Pai. Eu vou mudar, eu estou indo para uma escola nova, eu estou indo para uma cidade nova, eu estou indo para o college, e eu quero, Senhor, que o Senhor me apresente os seus amigos. Nós vamos orar com você. Se você quer que a gente ore junto com você, para que você tenha amigos como Lucas, que ficou até o final, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Silvio, vem aqui orar com o Mateus. Glória a Deus, Mateus. As meninas, eu vou orar com as meninas. Vem aqui na frente, nós vamos orar para que você tenha amigos que amam Jesus. Gente, antes de eu mudar para os Estados Unidos, eu orei 3 anos. 3 anos eu orei, Senhor, eu vou para os Estados Unidos um dia, mas o Senhor me apresenta os seus amigos. Eu quero conhecer os seus amigos. Funciona. Enquanto o louvor ministra, nós vamos orar para que vocês conheçam os amigos de Jesus da terra. Amém?